desta vida. Eu olho pra despensa e vejo ela vazia. Comida eu não tenho pra dar. Então eu leio a palavra e minha fé reaviva. Eu creio que o meu Deus aumenta o azeite da botija. Eu vou me levantar, eu vou orar a Deus, eu vou clamar. Sou filho do Deus que multiplica o pão. Sou filho do Deus que ouve a oração. Nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência a mendigar o pão, a mendigar o pão. Sou filho do Deus que multiplica o pão. Sou filho do Deus que ouve a oração. Nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência a mendigar o pão, a mendigar o pão. Então eu leio a palavra e minha fé reaviva. Eu creio que o meu Deus aumenta o azeite da botija. Eu vou me levantar, eu vou orar a Deus, eu vou clamar. Sou filho do Deus que multiplica o pão. Sou filho do Deus que ouve a oração. Nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência a mendigar o pão, a mendigar o pão. Sou filho do Deus que multiplica o pão. Sou filho do Deus que ouve a oração. Nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência a mendigar o pão, a mendigar o pão. Sou filho do Deus que multiplica o pão. Sou filho do Deus que ouve a oração. Nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência a mendigar o pão, a mendigar o pão. Boa noite, graça e paz a todos, cada um de vocês que nos dão a honra da sua presença aqui na nossa live das quintas-feiras. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite. Vamos pedir que a graça de Deus seja abundante sobre as nossas vidas, ao meditarmos na palavra de Deus, ao trazermos a nossa lembrança, a mensagem da palavra de Deus, aquilo que ela quer nos falar nesta noite. Deus seja louvado e que a Ele tributemos toda a honra e glória hoje e para sempre. Você é muito bem-vindo, nós vamos passar juntos o tempo aqui nesta noite orando, falando com Deus, entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor, orando uns pelos outros, mas vamos também refletir na palavra de Deus, no tema que foi proposto para esta noite. Então, essa canção do irmão Regis Danese, olha que maravilha,
traz uma mensagem que nos remete ao tema da nossa live de hoje. Deus que multiplica o pão, né? Graça e paz a cada um de vocês. Sou filho do Deus que multiplica o pão. Sou filho. Glória a Deus por isso, né? Por essa certeza maravilhosa, né? Que nós trazemos de sermos filhos de um Deus que multiplica o pão. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso um pouquinho. Vamos falar sobre esta matemática de Deus, que muitas vezes é diferente da nossa, difere da nossa, que nos leva a pensar, que nos leva a refletir sobre o ideal e a vontade de Deus nas nossas vidas. Um grande abraço para você também, querida Cida Damasceno. Um grande abraço, tá bom? Saudades também de você. Deus te abençoe nesta noite, todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar a Deus, eu vou clamar. Vamos ouvir um pouquinho mais dessa canção. Olha o que diz o estribilho dele. Filho do Deus que multiplica o pão. Sou filho do Deus que ouve a oração. Nunca vi um justo abandonado. Glória a Deus por isso, né? Esta certeza que nós trazemos dentro de nós, de sermos filhos de um Deus que multiplica o pão. Olha que coisa preciosa. Vamos meditar sobre isso um pouquinho, tá? Deixe Deus falar ao seu coração, deixe Ele ministrar a sua vida, a palavra dele nesta noite, em nome de Jesus, para que você se reconheça como isso aí, ó, como filho de Deus que multiplica o pão. Olha que maravilha! Passamos desta canção e marco na nossa vida, a partir do entendimento da palavra de Deus e daquilo que ela tem para nós. Glória a Deus por isso, não é? Senhor, seja louvado em todas as coisas, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bem, nós vamos então comentar um pouquinho a respeito do nosso tema, né? O tema da nossa live para esta quinta-feira, mas antes desse tema, que já adiantamos aí um pouquinho, né? Pela chance que nos dá a canção do Regis Danese, onde ele diz no estribilho dessa música, né, sou filho do Deus que multiplica o pão. Antes de comentar um pouquinho a respeito desse tema, vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos pedir que o Senhor nos dirija em todas as coisas, nesses breves momentos em que passarmos juntos aqui nesta noite de quinta-feira. Uma boa noite, uma noite agradável, abençoada para você, para sua família, para cada um de vocês que já está nos acompanhando e também para aqueles que, se Deus quiser, ainda vão chegar, vão se somar a nós, para que juntos nós façamos essa caminhada nesta noite, né? Em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é tão bom, ó Deus, que nós tenhamos esta oportunidade maravilhosa de estarmos juntos nesta quinta-feira, ó Deus, por meio desta live, onde, ó Deus, nós podemos compartilhar a Tua palavra, podemos compartilhar as nossas impressões vindas da Tua palavra, podemos compartilhar orações, ó Deus, desejo de bênção, ó Deus, na vida das pessoas, ó Pai, que aceitam o convite para estarem conosco neste momento. Eu quero Te agradecer por isso, ó Deus, e pedir ao Senhor que fale conosco nesta noite. Ó querido Espírito Santo, permita-nos desvendar as maravilhas da Tua palavra, ó Deus, dentro desse tema ao qual, ó Deus, nós nos propusemos a refletir nesta quinta-feira. Fica conosco, ó Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada pessoa que já está conosco aqui nesta live e daqueles também que ainda virão se somarem a nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por esta quinta-feira vivida até aqui, nos cuidados do Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos
incontáveis derramadas em nossas vidas, ó Deus, porque certamente, ó Pai, se olharmos para trás, para tudo que vivemos ao longo desse dia, vamos enxergar as bênçãos que o Senhor nos deu ao longo desse dia. Muito obrigado, Senhor Deus. Também queremos agradecer ao Senhor pelos desafios enfrentados, porque eles fizeram crescer a nossa fé, aumentar a nossa confiança no Senhor. Então eu também te louvo pelos desafios, pelos momentos desafiadores que nós experimentamos ao longo desta quinta-feira. Tudo isso, ó Deus, para dizer que Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Venha nos abençoar, fale conosco, fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Esse, ó Deus, é o nosso desejo, essa é a nossa aspiração. Na verdade, é a nossa oração e a nossa súplica, feita não em nosso próprio nome, mas no nome santo de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Bem, graças a Deus por isso, queridos. Agora já oramos, cremos que o Senhor estará falando conosco, estará nos orientando, não é? E não sei se você já tomou conhecimento do tema da live, mas o nosso tema dessa quinta-feira é a matemática de Deus. Nós dividimos e Ele multiplica. Olha só, né? Então é um tema que nos faz pensar, tá bom? A matemática de Deus. Nós dividimos e Ele multiplica. Que o Senhor venha falar conosco dentro desse tema, na nossa expectativa que este assunto traga verdades espirituais para a minha vida e para a sua vida nesta noite, que nos edifique, que guie o nosso caminhar, que nos console o coração, enfim, que traga bênçãos para a nossa vida em nome de Jesus, não é? Olha só, nós temos o tema já foi falado, né? Temos o texto bíblico, a nossa divisa, né? Para esta live, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 4 ao verso 8, tá bom? Então, olha, Marcos capítulo 8, do verso 4 ao verso 8, é o texto bíblico, a partir do qual nós vamos meditar na palavra de Deus, a partir do qual nós vamos procurar entender essa questão da matemática de Deus, tá bom? Bem, então, a matemática de Deus, nós dividimos e Ele multiplica, Marcos no capítulo 8, do verso 4 ao verso 8. Eu queria deixar uma frase com você no início deste nosso encontro, dessa nossa reflexão. É uma frase do Gilberto Begiato, uma frase interessante. E ela diz assim, olha, o poder de multiplicar cabe a Deus e o de partilhar cabe a nós. No mundo não falta a multiplicação. Deus é profuso no que faz. A multiplicação existe. O que não existe é a partilha. Olha aí, né? Então, essa frase é do Gilberto Begiato e eu acredito que essa frase nos leve a pensar e a refletir sobre essa matemática diferenciada de Deus para a nossa vida. O poder de multiplicar cabe a Deus e o de partilhar cabe a nós. Você já parou para pensar nisso? O poder de multiplicar cabe a Ele, cabe a Deus. Mas o poder de dividir, o poder de partilhar, esse cabe a mim, cabe a você, cabe a nós. E uma constatação muito realista, no mundo não falta multiplicação, porque Deus é abundante no que Ele faz, é profuso, né? Mas muitas vezes falta a partilha. A partilha está em falta. Né? Que interessante isso, né? Então a parte de Deus já existe, a parte de Deus é abundante, a parte de Deus é bênção. Mas nós às vezes falhamos na nossa parte, né? Então, quando nós temos a oportunidade de refletir sobre um tema como esse, nós temos então também uma outra oportunidade, qual? A de mudar a realidade, não é? A de fazer diferença, né? Então, não só fazer diferença, fazer diferente, não é? Nós temos essa oportunidade, eu tenho e você também. Quando a gente começa a buscar entender como funciona esta matemática divina, né? E o que o nosso modo de vida tem a ver com ela, o nosso modo de pensar, aí a gente começa a criar condições para fazer diferença, onde quer que estejamos. Dentro de casa, na convivência com os amigos, com os vizinhos, na igreja, no trabalho, enfim, onde quer que estejamos. Né? Então, esta frase realmente ela nos convida a pensar, né? O tema é a matemática de Deus, nós dividimos.
e ele multiplica, né? O texto é Marcos no capítulo 8, 4-8, mas essa frase do Gilberto, ela deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Olha só, o poder de multiplicar cabe a Deus e o de partilhar cabe a nós. Que coisa, não é? Nós precisamos pensar nisso, né? Constatando que no mundo, a multiplicação de Deus não está em falta, mas a de partilha está. A nossa parte está em falta, né? E precisamos pensar nisso. Que Deus nos abençoe, que nós consigamos mudar o nosso modo de agir e de pensar, não é, queridos? À luz da percepção e do entendimento do modo de Deus agir, né? Que mexe conosco e que nos convida também, nos desafia a pensar e a agir diferente do mundo, tá bom? Vamos ler o texto bíblico, né? É Marcos no capítulo 8, vou ler a passagem e quero que você ouça com atenção esse texto bíblico, né? Que é parte de repetidas narrativas a respeito dessa questão de Jesus operar milagres multiplicando alimentos, né? Então, está lá no Evangelho de Marcos, né? Seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Então, os discípulos, naquele lugar que estavam, né, que era um lugar desértico, perguntaram para Jesus: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Bem, a resposta de Jesus deixou os discípulos intrigados, porque eles perguntaram de maneira muito objetiva para Jesus, né? Eles, como se diz, né, puseram o dedo na ferida, né? Eu fico perguntando quantas vezes a gente também faz isso com Deus, né? Então eles disseram: olha, Senhor, o que nós queremos falar com o Senhor é algo bem realista mesmo. Onde nesse deserto aqui alguém vai ter comida para essa gente? De onde vai tirar pão nesse deserto aqui, pão suficiente para alimentar tanta gente? As pessoas estavam seguindo Jesus, multidões, né? Aí, olha, a resposta de Jesus foi uma outra pergunta. E uma pergunta que eu já disse, deixou eles intrigados, mas veja por quê, olha. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Então Jesus podia ter dito assim: eu não sei, vamos olhar, quem sabe algum lugar, quem sabe algum fornecedor, quem sabe alguém pode ir atrás, alguma vila, alguma aldeia e conseguir um alimento. Ele não falou nada disso. Ele fez uma nova pergunta, ele disse assim: olha, quantos pães vocês têm? 7, eles responderam para Jesus. Então ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, continua o texto bíblico, né? Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, né? Para que os servissem à multidão, e eles o fizeram, né? A Bíblia faz as narrativas dela dessa forma, né? O milagre já está sendo contado, tá vendo? Tá aí, olha. Então, simplesmente diz que depois de tomar os 7 pães, que eram os únicos pães que o grupo tinha, Jesus e os discípulos, ele deu graças a Deus, ele orou por aqueles pães, né? E os entregou aos discípulos para que servissem a multidão, e eles o fizeram. Veja como que já mudou o cenário completamente. Antes, os próprios discípulos estavam perguntando a Jesus onde iam conseguir pão no meio daquele deserto para tanta gente, aquele lugar deserto, né? Agora eles estavam servindo pão, e serviam pão para um, e serviam pão para o outro, e o pão não acabava nunca no cesto, né? Ali servia para um, servia para outro, para ir andando com o cesto, os discípulos distribuindo os pães, e os pães surgiam do nada dentro dos cestos. Eram só 7 pães. Mas agora ali nem se sabe quantos pães haviam, tantos pães apareceram, os pães se multiplicavam dentro do cesto que os discípulos distribuíam para a multidão, amando de Jesus. Se parasse por aí já seria uma maravilha, uma coisa que chama muita atenção, mas não parou. A Bíblia diz assim, olha, tinham também alguns peixes pequenos, né? Ele deu graças igualmente por eles, pelos peixes, né? E disse aos discípulos que os distribuíssem. A mesma coisa que fez com os pães, com os 7 pães, né? Agora o texto narrativo de Marcos não informa quantos peixes. O narrativo de Marcos diz que alguns peixes, né? Dando a entender que eram poucos, né? Poucos peixes. Mesma coisa, a ordem foi igual. Distribuam para as pessoas, distribuam para a multidão. Vão distribuindo esses peixes, né? O povo comeu até se fartar. Esta frase, ela confirma um milagre. O povo comeu até se fartar. Porque mesmo se tivessem lá 50 pessoas,
vamos falar menos, 30 pessoas, que fosse chamado pelo escritor bíblico de pequena multidão, de multidão, mesmo assim, 7 pães e alguns peixes, ninguém ia se comer para se fartar com essa quantidade de pão e de peixe. Não é verdade? Mas é sabido historicamente que havia muito mais pessoas lá. Havia muita gente mesmo. Aquele momento do ministério de Jesus já era natural, já era muito comum que tivessem tantas pessoas acompanhando a ele, né? Então, mas mesmo assim eu insisto com você para nós entendermos esta frase do texto, né, que diz lá, o povo comeu até se fartar, né? Se fossem 50, se fossem 25 pessoas, se fossem 40 pessoas, 7 pães e alguns peixes não daria mesmo, né, para se fartar, não, né? Alguns comeriam e outros não, muito provavelmente, mas a Bíblia diz que o povo comeu até se fartar. Então, Marcos 8, 4-8 está nessa narrativa. E não bastasse esse fato, queridos, olha só, o texto termina dizendo assim, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. 7 pães e alguns peixes resultaram em povo comendo até se fartar, até matar fome, e depois 7 cestos de pedaços que sobraram. Uma grande fartura, um milagre mesmo, sem dúvida nenhuma, né? Deus que multiplica. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre esse episódio interessante, aí envolvendo Jesus com os discípulos, né? Onde ele multiplica pães e peixes, porque esse episódio tem muita coisa a nos ensinar. Quantas vezes, ao ler esses episódios bíblicos de que Jesus multiplicou alguns poucos alimentos até que eles se tornassem fartamente aceitos, fartamente distribuídos, né? Pessoas se tornassem alimentadas de maneira farta por esses pães, por esses peixes. Você já parou para pensar na matemática de Deus? E como funciona o modo de pensar de Deus? Como ele planeja fazer, como ele executa. Olha só que coisa maravilhosa, que chama a atenção e que nos faz pensar. Há muitas lições em episódios como esse envolvendo Jesus e os discípulos, em que ele faz esses milagres estrondosos, né? Milagres espetaculares, maravilhosos, né? De multiplicar esses alimentos, né? Há muitas lições, mas talvez haja uma lição principal para eu aprender e você também, né? Uma lição para ser aprendida por nós, né? O modo de agir de Deus é muito diferente do nosso. O modo de agir de Deus é muito diferente do nosso. Então, todas as vezes em que nós tivermos a oportunidade de pensarmos nessa matemática divina, essa maneira de Deus calcular e de Deus usar as operações da matemática para trazer bênçãos e beneficiar a vida das pessoas, né? Nós devemos sempre nos lembrar disso, queridos. O modo de Deus agir é muito diferente do meu, é muito diferente do seu e de qualquer outro ser humano, né? Deus muitas vezes pensa diferente de nós com relação às coisas naturais, porque de acordo com a naturalidade das coisas, daquilo que existe, eu e você vamos ter um tipo de raciocínio, né? Se alguém nos falar conosco, né, que nós dispomos de 7 pães, nós vamos pensar em 7 pães. Nós vamos pensar empiricamente, né? Nós vamos pensar cientificamente, né? No máximo a gente vai pensar assim, bom, se eu partir cada um desses 7 pães no meio, eu terei 14 pães, mas na verdade não terei 14 pães, eu terei 14 meio pães, meio pães, né? Pães pela metade, né? Então, 7 pães para nós são 7 pães, mas para Deus não. Ele pensa diferente de mim, ele pensa diferente de você. Essas coisas que mexem conosco, entendeu? Que nos ajudam a entender um modo maravilhoso como Deus intervém na vida humana. A maneira maravilhosa como o Senhor é capaz de agir na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família, nos nossos negócios, nos nossos particulares, em qualquer área da nossa vida, a maneira maravilhosa como Deus é capaz de agir, não é? Então, nós precisamos entender como funciona essa matemática. Precisamos entender como funciona a matemática de Deus.
que se apresenta muito diferente da nossa sob muitos aspectos, né? Então, não se esqueça, o Senhor multiplicou pães e peixes, né? Então, faz parte da matemática dele, da matemática de Deus divina, multiplicar aquilo que nós temos. E não só multiplicar, mas multiplicar e fazer superabundar aquilo que está nas nossas mãos. É algo para você pensar desde já, né? Faz parte da matemática de Deus agir desta forma. Ele pega algo que eu já tenho, algo que já está em minhas mãos, algo que você tem, que já está nas suas mãos, e ele multiplica isso e faz abundar isso, né? Tornando muito aquilo que era pouco. Então é desta forma que Deus age. E aí, queridos, nós já podemos também tirar uma conclusão importante. Qual? Na matemática de Deus não existe a operação da subtração. Olha só que interessante. Na matemática de Deus não existe subtrair. Não existe diminuir. Na matemática dele, não. Na matemática de Deus, ele multiplica para fazer uma coisa escassa se tornar abundante. Então, é legítimo que nós venhamos a deduzir isso do texto, porque o texto favorece esse tipo de conclusão. Eu quero convidar você a pensar nisso nessa noite, né? Então, não se esqueça, nesta matemática de Deus, subtração não entra. Subtração não existe, né? Já na nossa matemática existe. Ah, como existe? O tempo todo ela existe, né? Então, tudo que Deus faz conosco, queridos, é o quê? Ele nos faz avançar. Tudo que ele faz conosco é para nos fazer avançar, é para nos fazer crescer, é para nos fazer multiplicar. Isso está correto de pensar? Está, é claro que está. Tudo que Deus faz conosco é isso. Ele faz para que nós avancemos. Ele faz para que nós cresçamos. Ele faz para que nós multipliquemos. Nada para retirar algo de nós, jamais. Lembre-se, não há subtração na matemática de Deus, né? É preciso que a gente pense nisso com muito carinho, queridos, porque um dos versículos mais conhecidos da Bíblia está em João 10:10, e ele tem uma aplicação muito feliz nesse contexto que nós estamos compartilhando com vocês aqui. O versículo diz assim, olha, o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida, mas tenham vida em abundância. João 10:10. Esse é um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento de toda a Bíblia, com certeza, né? O ladrão não vem senão para roubar, para matar, para destruir. Aí Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, né? Então, perceba, a matemática de Deus não inclui a subtração. Mas, além de nós, na matemática natural que nós praticamos, tem alguém mais em cuja existência a subtração se faz presente. Em cujo modo de agir a subtração está em evidência. Sempre esteve e sempre estará. Os seus atos são para subtrair. Nas suas atitudes e nas suas ações, ele só faz tirar. Só faz subtrair. Só faz diminuir. De quem que eu estou falando? Do Deus deste século. Que é um nome bíblico para Satanás, para o diabo. Ele, né? Na matemática dele, do Deus deste século, o que acontece? O que há? A perda. Porque na Bíblia diz, está escrito, ele veio para roubar. Na matemática dele há o quê? A morte, porque a Bíblia diz que ele veio matar. Na matemática dele há a destruição. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele veio destruir, roubar, matar, destruir. O próprio Jesus afirmou isso a respeito dele, de Satanás. Jesus estava denunciando Satanás. Ele disse com todas as letras, olha, ele veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, subtração, subtração, subtração. Tirar. Está vendo que interessante nós pensarmos nisso, né? Todos esses três termos citados no versículo da Bíblia significam atitudes de subtração de um certo modo, porque essas coisas subtraem de nós outras tantas coisas. Quais?
Quando Satanás rouba, mata, destrói, o que ele subtrai de nós, da minha vida e da sua vida? Ele subtrai paz, por exemplo. Né? Subtrai paz. Subtrai o que mais? Subtrai alegria. Né? Quando ele faz isso que ele veio fazer, roubar, matar, destruir na minha vida, na sua vida, o que ele gera isso em nós? Ele gera falta de alegria. E se tiver alegria, ele vai tirar, ele vai subtrair, entendeu? Ele vai trabalhar para diminuir. E às vezes chega ao ápice do agir dele, né? A maneira mais terrível da ação dele, que é tirar a própria vida da gente. Então, roubar, matar, destruir, a Bíblia diz. É exatamente isso que Satanás tenta fazer com todos os seres humanos. Ele tenta fazer conosco, ele tenta fazer comigo, ele tenta fazer com você o tempo todo. Ele tenta se apoderar de algo que não é dele, e a começar pela minha própria vida, pela sua própria vida, que não pertence a ele. A nossa vida pertence a Deus, mas ele tenta se apoderar da nossa própria vida, veja só. Então, ele quer se apoderar de algo que não é dele, né? E o que nós devemos fazer, queridos, no tocante a essa matemática perversa do Deus desse século? O que nós podemos fazer? Nós precisamos nos manter firmes, tá bom? Bem firmes, em momento algum enfraquecer, não podemos, temos que ficar firmes, é a melhor defesa contra ele, cuja matemática só pensa em tirar, em subtrair. A melhor defesa da nossa parte é nos mantermos firmes e entendendo que ele não tem esse poder sobre a nossa vida. Paulo, falando aos Colossenses, disse assim, olha, lembrando eles do capítulo 3 da sua carta aos cristãos colossenses, versículo também 3, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele está falando, é claro, no sentido figurado, no sentido espiritual. Quando nós decidimos, temos coragem, ousadia, fé, e decidimos aceitar a Jesus na nossa vida, né? Talvez você já tenha recebido esse convite, aceita Cristo na sua vida, aceita de verdade, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você já tenha recebido esse convite algum dia, não é? Então, quando nós tomamos essa decisão, nós morremos, espiritualmente falando. Né? Aquela pessoa velha, com a sua velha maneira errada de crer, de pensar, morre, acaba. E surge e nasce uma nova criatura gerada por Deus. Uma nova pessoa gerada por Deus, sabe? E é sobre esta pessoa gerada por Deus que Paulo está falando aos Colossenses. Ele está dizendo, pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Significa que Satanás não tem o poder que ele arvora. Não foi dado a ele este poder. Mas ele mente. E ele tenta o tempo todo agir subtraindo na vida de quem ele não tem poder para fazer isso. E de fato ele não terá. Mas se nós nos mantivermos firmes. Já disse, eu insisto com você, a melhor defesa que nós podemos ter dessa atitude de Satanás é nos mantermos firmes na nossa fé. E se ainda não temos fé, precisamos ter. E se ainda não tomamos a decisão de ter Jesus na nossa vida, precisamos ter. Porque senão vamos ficar à mercê dele, ele vai continuar mentindo, né? Ele vai continuar tentando tirar, subtrair da minha vida, subtrair da sua vida, e às vezes ele vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque nós mesmos estamos dando a ele a oportunidade de subtrair, de tirar de nós. Até quando nós vamos deixar que isso aconteça conosco? Até quando você vai deixar que o Deus deste século subtraia, que ele tire, que ele diminua coisas de você, da sua vida? E não estou só falando de bens materiais, mas também de bens materiais. Então, pior será se ele tirar a nossa própria vida eterna, né? Na eternidade, quando deixarmos esse mundo, ele nos tirar a possibilidade de viver salvos com Deus no céu, para vivermos no inferno com ele. Porque é isso que a Bíblia diz que acontece. Então, nada de desanimar, nós precisamos ficar firmes diante dessa atitude dele. Ele vai fazer isso, ele tentará fazer isso muitas vezes, queridos, viu? Não é só uma nem duas vezes, ele vai tentar fazer isso muitas vezes
Porque é próprio dele, sabe? É da matemática dele subtrair. Né? Um grande contraste com a matemática de Deus, que só faz multiplicar aquilo que já está nas minhas mãos e nas suas mãos, para que aquilo que está sendo escasso se torne abundante. Então, ele age de modo diametralmente oposto ao de Deus. Isso é que Satanás faz, é a maneira dele agir. Enquanto ele trabalha com falta, com subtração, Deus trabalha com abundância. Deus trabalha com soma, Deus trabalha com multiplicação. É como disse a canção do Regis Danese, que a gente abriu a live nessa noite, né? Eu pertenço, eu sou de um Deus que multiplica, eu creio num Deus que multiplica, eu sou filho de um Deus que multiplica, não que subtrai. Então nós precisamos tomar isso para a nossa vida, né, queridos? Eu e você, veja só, olha, nós fomos transportados de um lugar para outro. Nós fomos realocados. Nós saímos de um lugar e fomos levados para outro. De onde? Para onde? Nós fomos transportados de um reino de falta, de escassez, para um reino de abundância e de fartura. É assim que nos ensina a palavra, né? Então, por toda a Bíblia, se você pesquisar, você vai encontrar Deus agindo com somas, Deus agindo com multiplicações o tempo todo, extremamente coerente no seu modo de ser, de agir na vida do ser humano. Deus só multiplica, Deus só aumenta. É assim que Deus faz. Nós vamos ver isso acontecendo em toda a Bíblia, né? Olha só este exemplo aqui, novamente o apóstolo Paulo, agora falando aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Está lá em 2 Coríntios 9, 10. Amém? Glória a Deus por isso, né? Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Está lá em 2 Coríntios 9, 10. Então, sabemos, queridos, que Deus é quem nos dá a semente de modo que nós possamos semeá-la. É Ele quem dá a semente. Agora, nós vamos semear a semente e nós vamos cuidar dela lá, para semear, para chegar onde precisa chegar, vamos conjugar na terra, né? O que é que Deus vai fazer? Deus vai aumentar, Deus vai fazer crescer. É isso. Todas as palavras que nós falamos até agora dizem respeito ao modo de Deus agir na nossa vida, se nós também estivermos dispostos a agirmos de acordo com a sua palavra. Entende? Esse modo de agir de Deus, ele será uma realidade na minha vida se eu estiver disposto a agir de acordo com a palavra de Deus. Esse modo de Deus de agir, Deus que multiplica, isso será uma realidade também na sua vida se você, afinal de contas, também estiver disposto a agir de acordo com a palavra dele. É nesse terreno que Deus age, tá vendo? Então, nós precisamos crer nestas coisas, queridos. Esta mensagem nesta noite é para que você abra o seu coração e saiba que Deus, Ele está pronto para fazer multiplicar na sua vida e fazer multiplicar na minha vida, não é? Na frase que a gente leu no início do nosso encontro nessa quinta-feira, nós fomos lembrados de que no mundo não falta a multiplicação de Deus, porque Deus é profuso no seu modo de agir, Ele é abundante. O que muitas vezes falta é a nossa partilha. Vimos também que Deus, Ele vai agir em cima do que já está em nossas mãos. Já parou para pensar nisso? Tem muita gente que começa a orar pedindo a Deus que multiplica, pedindo a Deus que aumente. Ó Senhor, né? Traz abundância. Ó Senhor, aumenta o azeite, né, da minha botija. Ó Senhor, cumpre a tua promessa, tu és Deus de milagres. Mas muitas vezes Deus vai multiplicar aquilo que eu estiver disposto a partilhar, e você também. Porque esta foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos, lá na narrativa de Marcos 8. Quantos pães vocês têm aqui? Por que Jesus perguntou isso? Por que será? Ele estava querendo saber se os discípulos estavam dispostos a dividir o que tinham em mãos. Não foi o que os discípulos pensavam, é verdade.
E não é muitas vezes o que eu penso que você pensa. A gente tende a pensar assim, não, Senhor, o Senhor vai trazer de longe, o Senhor vai fazer aparecer, o Senhor vai multiplicar, e a nossa mente não está direcionada para Deus fazer isso com o que a gente já tem em mãos. E aí o Senhor Jesus nos surpreende, ele diz assim, olha, Sérgio, quantos pães você tem aí? Aí ele vai perguntar para você também, quantos pães você já tem aí? Quantos pães tem aí? E aí, meus queridos, se dissermos a verdade, se estivermos dispostos a partilhar, se não formos egoístas, porque a isso os discípulos não foram. Eles imediatamente responderam para Jesus, temos 7. Já pensou se Jesus nos faz essa pergunta e nós hesitemos em responder a ele? Se eu disser assim, você também, Senhor, eu tenho que olhar. Eu não sei quanto eu tenho aqui ainda, eu tenho que olhar, Senhor. Mas você está falando isso porque está preocupado em gastar o que tem, em dividir o que tem, em partilhar o que tem. Olha só, né? Será que se nós dissermos isso, Jesus fará, queridos, um milagre? Será que ele fará o milagre da multiplicação, das suas benesses, do seu cuidado, da sua bênção, da sua cura, da sua libertação? Será que ele fará isso na nossa vida? De restituição? Será que Jesus fará o milagre? Se nós não formos objetivos, sinceros, liberais, desejosos de partilhar, e disser para ele objetivamente, sim, Senhor, tenho isso. Sim, Senhor, temos 7 pães. Porque a ordem seguinte de Jesus para mim e para você, não deixa dúvida, a ordem seguinte dele será, então distribua no meio da multidão. Os discípulos obedeceram de imediato. Esse mérito, a história dá a eles. Foram obedientes, não é? Então é um alerta para que eu cresça espiritualmente no entendimento desse assunto e você também. Deus é Deus que multiplica, queridos. A matemática dele não comporta subtração, tirar, diminuir. Pelo contrário, Deus é Deus que multiplica. Nós precisamos falar, como a canção disse, somos filhos de um Deus que multiplica. Somos filhos do Deus que multiplica. Nós precisamos falar isso sabendo do grau de comprometimento que isso terá na nossa vida, exigirá de nós em relação a Deus e da nossa entrega absoluta a Ele, irrestrita a Ele, confiada a Ele, tá? Então vamos concluir a nossa reflexão, que objetivou nessa noite de quinta-feira nos lembrar que a matemática de Deus é diferente da nossa, o modo de agir de Deus é muito diferente do nosso modo de agir, não é? Porque nós olhamos para as coisas com os olhos naturais, Deus olha com os olhos sobrenaturais, não é? E aí vimos que a matemática de Deus, ela só tem uma operação, ele multiplica, né? Mas que por outro lado, a matemática do diabo, é o contrário, né? Deus deste século, a Bíblia chama assim, né? Estava lembrando vocês disso. A matemática dele, por outro lado, é permeada de quê? De subtração. Roubar, matar, destruir. Só isso. Só pensa em tirar. E o que essas coisas tiram de nós? Paz, alegria, contentamento, né? Saúde e às vezes a própria vida, né? Como acontece. Então, nessa conclusão eu quero compartilhar com vocês que muitas vezes nós estamos cansados de usar a nossa matemática do dia a dia, por exemplo, para fazer as nossas contas, né? Quem não está? Eu estou, você também está, né? Certamente. Mas, sem dúvida, do ponto de vista espiritual, existe uma maneira de começarmos a desfrutar dessa matemática celestial. É isso que nós queremos falar com você no encerramento desta mensagem, dessa ministração nesta noite. Existe uma maneira de começarmos a desfrutar dessa matemática diferenciada, dessa matemática celestial. Qual será? Bem, existem muitas situações que, naturalmente falando, parece que estamos perdendo algo, né? Mas, na verdade, estamos ganhando. Olha aí.
Quantos testemunhos eu já vi, quantos testemunhos você já viu de pessoas que entregaram o seu bem mais precioso para Deus e depois, no frigir dos ovos, como se costuma dizer, receberam muito mais dele. Ele deu a essas pessoas, muito mais. Quantos testemunhos? Inúmeros. Já vi muitos, glória a Deus por isso, muitos testemunhos de pessoas que deram o que mais precioso tinham e receberam muito mais de Deus. Isso pode ser aplicado a que área, a que esfera da nossa vida? Todas as esferas da nossa vida. Inclusive e principalmente a esfera espiritual, não é? Então, quando estamos dispostos a partilhar, quando estamos dispostos a dividir, a compartilhar o que temos, Deus age multiplicando. Esta é a lição que fica para mim, essa é a lição que fica para você. E a pergunta é: em que situações da sua vida você já tem vivenciado essas coisas? Em que situações da sua vida você já tem experimentado dividir, no sentido de partilhar, de compartilhar, Em quantas situações da sua vida isso já tem sido uma realidade? É preciso que nós pensemos nisso. É preciso que nós meditemos essas coisas todas, e saibamos que Deus tem bênçãos para a nossa vida, meus queridos. Deus tem bênçãos para nós nesse sentido. Deus quer trabalhar todas essas coisas na nossa vida. Em que momentos, em que situações da minha vida, da sua vida, o Senhor tem dado a nós a oportunidade de partilhar o que já temos em mãos, para que Ele multiplique isso que já está em nossas mãos, para que Ele torne abundante o que está escasso. Em que situações nós precisamos deixar que Deus haja na nossa vida nesse sentido? Eu quero orar com você neste momento, pedindo que, em nome de Jesus, sejam criadas situações na minha vida e na sua vida que favoreçam a matemática de Deus. Vamos orar? Você aceita orar comigo neste momento, em prol desse objetivo? Que não falte na minha vida, que não falte na sua vida oportunidades de Deus multiplicar, de Deus tornar abundante o que pode estar escasso. Então agora a gente vai falar com Deus. Quero que você também coloque o seu coração diante do Senhor nessa noite com este propósito, tá bom? Coloque unicamente com este propósito. Fale com Deus, seja sincero com Ele. Senhor, eu gostaria tanto de ver o Senhor multiplicando na minha vida. Eu tenho aprendido na Tua palavra que o Senhor é Deus que multiplica. Mas eu sei que o Senhor fará isso a partir do momento em que houver condições em mim para que esse milagre, que envolve apenas, às vezes, 7 pãezinhos e alguns peixes, mas que hajam cestos sobrando e pessoas fartamente alimentadas. Então a gente vai orar por isso agora. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor, ó Deus, por esta vida que está buscando o Senhor em oração neste momento, desejando que, ó Deus, esta bênção em que o Senhor multiplica, que o Senhor torna, ó Deus, farto, abundante, aquilo que às vezes tem faltado, aquilo que às vezes tem estado escasso. Ó Deus, esta pessoa que está desejando que isso aconteça na sua vida, ó Pai, eu venho te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta vida e este coração. Que o Senhor permita, ó meu Deus, que este milagre do Senhor seja uma realidade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor já está pronto para agir. Sabemos que o Senhor já está pronto para operar esse milagre nesta vida. Então eu quero pedir ao Senhor, querido Espírito Santo de Deus, que ajude esta pessoa a tomar as melhores decisões
nesta direção. Ajude esta pessoa a agir corretamente, ó Deus, para que na sua vida sejam criadas todas as condições do milagre acontecer. Em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor, ó Deus, cada um, ó Pai, que ouviu esta mensagem nesta noite, para que o Senhor complete a Tua palavra, para que o Senhor abençoe e aqueça cada coração. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém e amém. Glória a Deus por isso, queridos. Deus abençoe a minha vida, a vida de vocês em todos os sentidos, as nossas vidas, né? Em todas as coisas, em nome de Jesus, né? Bem, queridos, algumas pessoas pediram oração por suas vidas, por outras pessoas, nesta quinta-feira também, e nós temos prazer em orar uns pelos outros. A irmã Cida Damasceno, ela pede oração pelas áreas da sua vida, né, pela continuidade das obras do seu prédio, por sua família, e nós vamos interceder por ela agora também, nesse momento, tá bom, Cida? Que Deus te abençoe. A irmã Zezé, ela pede oração pela sua plena recuperação, e ela agradece tudo que Deus já tem feito, né, e continue fazendo na vida dela, que são bênçãos sem medida, ela reconhece. Vamos orar, irmã Zezé. A irmã Joaci, ela pede pela vida espiritual da sua filha Adriana e da sua neta Ana Luísa, e também pede pela sua própria vida espiritual. Amém. Que Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Que a bênção e o cuidado de Deus sejam sobre suas vidas. Querida irmã Joaci, Adriana e Ana Luísa. A irmã Janaína, ela pede oração pelo sobrinho dela, Miguel, que esteve internado, né? Deus tenha misericórdia dessa criança, restitua a saúde dela. Pede também pela saúde da sua irmã, a Rosilene, e ela pede por si mesma, por áreas diferentes da sua vida e, sobretudo, por emprego, que ela trabalha como babá, que Deus possa abrir portas de emprego para ela. Vamos orar, viu, Janaína? Que Jesus te abençoe. A irmã Lucimar, ela pede oração pela vida espiritual do seu filho Salenco e da sua nora, Caroline, né? Que Deus abençoe também a viagem de volta deles, que eles estão lá em Uberlândia, né? Deus possa trazê-los em paz. Vamos orar, irmã Lucimar. O irmão Renato pede oração pela irmã dele que está de luto, né? O seu marido faleceu no sábado passado e a irmã do Renato está muito abalada. Então vamos orar, né, pela vida da irmã do Renato. Deus o abençoe. Deus abençoe você, Renato, e também a sua irmã e toda a família que está com o coração enlutado lá. Que o Espírito Santo de Deus derrame consolo no coração da sua irmã e dos seus familiares enlutados lá. Nossos sentimentos, viu? E vamos orar pela família da irmã Beth Rocha, irmã Elizabeth. Deus abençoe, irmã Beth. Vamos orar pela sua saúde, da sua família. Deus, de uma forma especial, está trazendo bênçãos para o seu lado, para a sua vida. A irmã Imaculada, meus irmãos, está grata a Deus. Ela fez a viagem pela qual ela vinha pedindo oração aqui, né, em São Paulo. Ela esteve lá em São Paulo, fez a viagem que ela tanto queria fazer, né, lá na Sociedade Bíblica do Brasil. Foi tudo muito bem, graças a Deus, já está em casa. Vamos agradecer isso, glória a Deus por isso, né, Imaculada? O irmão Getúlio, meus irmãos, ele compartilhou conosco aqui seu pedido de oração também nessa quinta-feira, né? Ele fará uma viagem missionária à cidade de Bom Jesus da Lapa, né, lá no estado da Bahia, um trabalho missionário dos homens batistas do Brasil, evangelizar aquela cidade idólatra. O irmão Getúlio vai participar lá, olha que bênção. Ele vai viajar na segunda-feira, às 18 horas. Que Deus o abençoe, Getúlio, não somente a você, mas a todos os homens batistas que estarão envolvidos com esse trabalho lindo lá em Bom Jesus, na Bahia. Que Deus abençoe o trabalho lá e você seja uma bênção lá, viu, meu irmão? Vá com Deus, Senhor te guarde, te proteja, provê todas as necessidades lá. E ele também continua pedindo pela vida da sua família, né, pela vida dos seus filhos, o Beto, o Bruno. Pede pelo grupo de homens de nossa querida igreja, para que sejam avivados, que tenham prazer em fazer a obra do Senhor, possam voltar a existir os encontros dos homens de nossa igreja. É uma boa ideia, glória a Deus por isso, né? E claro, orar pelas eleições de domingo, pelos governantes que vêm aí pela frente, né, meus irmãos? Então nós precisamos orar, né? Vamos interceder, vamos pedir que Deus abençoe o nosso Brasil, né? Que no próximo domingo tenhamos eleições limpas, honestas, transparentes, que a vontade do povo brasileiro seja feita, mas que nós possamos fazer as melhores escolhas, né, meus irmãos? Nós não estamos aqui para falar de política, mas
Estamos para falar do temor de Deus, da glória e da honra do nome de Deus. Então nós cristãos devemos olhar bastante para os candidatos, do compromisso deles com a verdade, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Tudo isso é importante, né, da gente considerar, né? Cada um tem a sua opção política, mas vamos passar por esse filtro, tá bom? O filtro da nossa fé. Vamos votar com responsabilidade, com patriotismo, vamos votar com temor de Deus, né? Certamente eu não devo entregar o meu voto a pessoas que não respeitam a palavra de Deus, que não têm temor de Deus, que batalham por assuntos e pautas contrários à palavra de Deus. Isso é algo que nós devemos pensar, queridos, né? Vamos orar que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Irmão Zalino, vamos orar pela sua vida, querido. Nesta semana, irmão Zalino trouxe a lembrança, né, o falecimento da sua mãe, ocorrido há 1 ano atrás. Deus o conforte, irmão Zalino. Enfim, a todos nós que precisamos da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor em nossas vidas, meus irmãos, tá? Então vamos orar, vamos interceder neste momento em nome de Jesus. Coloque-se na presença de Deus em oração, mais uma vez. Vamos falar com Deus nesse momento. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor, ó Deus, por cada pedido de oração que foi apresentado aqui nesta live. Quero também, Senhor, pedir oração, ó Deus, por cada pedido que está sendo compartilhado agora na mente, no coração de cada pessoa que está nos acompanhando nesta live, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor ouça o nosso clamor. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor a cada momento. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que ouça cada pedido de oração, ó Deus, de acordo com a tua santa, bendita, preciosa, soberana vontade, que o Senhor possa responder, ó Deus, a estas súplicas, a estes clamores de oração, meu Deus. Nós nos colocamos, ó Deus, na presença do Senhor nesta noite, ó Pai, clamando ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor ouça cada pedido de oração aqui feito. E responda, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós buscamos o Senhor porque não há outro Deus além do Senhor. Nós confiamos no Senhor porque não há outra fonte de confiança na nossa vida. Só o Senhor é o nosso Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar, ó Deus, cada um desses pedidos de oração. Peço que o Senhor, ó Deus, envie os Teus anjos a ministrar graça, misericórdia e bondade sobre cada pessoa que foi citada, cada pedido de oração que foi apresentado. Ó meu Deus, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, a irmã Nair, ó Deus, ex-membro da nossa igreja, membro da Igreja Batista do bairro São Geraldo. Abençoe a irmã Nair, ó Deus, que está, ó Deus, acometida de um grave problema de saúde. Ó Deus, abençoe a sua filha Nilva, seu genro Ricardo, ó Deus. Irmãos que caminharam conosco aqui no Boa Vista. Senhor, abençoe estas vidas. Dá o consolo a esta família, fortalece a saúde da tua serva, Senhor. Supre na vida desta família neste momento, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. Dá a tua graça, Senhor Deus, aos necessitados, ó Deus. Dá a tua graça, Senhor, àqueles que estão enfermos, aqueles que estão angustiados, ó Deus. Aqueles que estão sem rumo. Senhor, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor que abençoe, ó Deus, o pleito eleitoral do próximo domingo, Senhor Deus, as eleições. Senhor, toma este processo nas tuas mãos, ó Pai. Ampara, consola, Senhor Deus, cada cristão. Dá entendimento, ó Deus, a cada um de nós, para que nós façamos escolhas corretas, escolhas que glorifiquem o teu nome, Senhor Deus, ali na urna, ó Pai. Ó Deus, não permita, Senhor Deus, que por falta de entendimento nós depositemos o nosso voto, meu Deus, ó Deus, em pessoas que não temem ao Senhor, ó Pai, que não respeitam a obra do Senhor, que não procuram o bem-estar da população, do nosso povo. Ó Deus, quero pedir ao Senhor que derrame, ó Deus, uma bênção especial sobre a nossa pátria, uma bênção de paz, que o dia do domingo, as eleições transcorram em clima de harmonia, de paz, que seja banida toda violência, que o inimigo não use desta ocasião para trazer discórdia e violência no nosso país, mas, ó Deus, que todo o processo eleitoral transcorra num ambiente pacífico, em nome de Jesus, que ao final do dia nós possamos glorificar o Teu nome, nós possamos Te agradecer, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor para com o nosso Brasil. Ó Deus, que as miríades, ó Deus, dos anjos do Senhor, ó Deus, que os exércitos celestiais
estejam velando sobre a nossa pátria, sobre o território brasileiro no próximo domingo, afastando todo o mal. Ó Deus, todas essas petições nós colocamos sob os cuidados do Senhor. Nós entregamos a Ti confiadamente, não em nosso nome, mas no nome santo de Jesus, que vive, que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus te abençoe no entendimento desta palavra que nós compartilhamos com você nesta quinta-feira, tá bom? E ao me despedir, eu queria falar duas coisas importantes com vocês. A primeira é que no mês de outubro nós teremos um trabalho em nossa igreja que se chama Jardim de Oração, que é uma grande bênção. E ele vai acontecer todas as quintas-feiras do mês de outubro e é um trabalho presencial. Então não poderei estar aqui realizando a live nas quintas-feiras do mês de outubro, porque nós estaremos em nosso templo nesse dia e nesse horário, né? Ali ministrando a palavra de Deus, que é um trabalho de oração também, tá bom? Se você quiser entrar em contato comigo, pedir, pastor, nessa campanha de oração que vai começar aí na sua igreja, no mês de outubro, ore por mim, ore pela minha vida, por esse pedido. Pode comunicar-se comigo, enviar o seu pedido de oração, que nós vamos nos comprometer a interceder por você nessas quintas-feiras do mês de outubro, lá no nosso jardim de oração, a ser realizado lá no nosso templo, tá bom? E na primeira semana de novembro, Deus permitindo, nós retornaremos com as lives, tá bom? Aqui às quintas-feiras. A outra coisa é um convite. Neste domingo, nossa igreja não terá culto, nem escola bíblica pela manhã, em função do processo eleitoral que deve gerar muita movimentação e às vezes até situações de risco, né? Tá tudo muito polarizado, nós estamos orando a Deus que tudo ocorra em paz. Mas é bom sermos prudentes, não é? A igreja terá culto somente à noite, mas não é um culto qualquer. Neste domingo agora, dia 2 de outubro, às 20 horas, a igreja vai estar fazendo um trabalho especialíssimo, um culto muito especial, tá bom? Onde nós vamos orar pelo Brasil, pela pátria, independente do resultado das eleições. E vamos também comemorar os 5 anos de existência do grupo de coreografia de mulheres de nossa igreja, né? Então, um trabalho muito abençoado. Haverá uma apresentação coreográfica, tá bom? Especial no domingo à noite, de uma linda canção que chama Teu Amor Me Atraiu. Você e a sua família estão convidados a estarem conosco. Se você estiver aqui em Belo Horizonte, por favor, não deixe de nos prestigiar. Esteja conosco lá no próximo domingo, às 8 horas da noite. Será um momento muito abençoado, tá bom? Bem, queridos, fico por aqui agradecendo imensamente a companhia de cada um de vocês nesta noite. Que de uma forma especial, cuidado de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar e sua família, no nome de Jesus. É o que nós desejamos, tá bom? Um grande abraço para você, para sua família, um abraço pastoral. Fique na paz do Senhor.